Paz, irmãos, bom dia. Que o Espírito Santo esteja com você nesse dia, te guiando, te capacitando, te protegendo. Vamos começar nosso devocional meditando na palavra do Senhor que está no capítulo 8 de Lucas. E nós, ao analisarmos e vermos o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus está viajando pela região da Galileia. Ali ele estava ensinando, curando, operando milagres, mas ele não estava só. Muito pelo contrário, a palavra diz que estavam com ele os 12 discípulos e um grande grupo de mulheres que lhe dava apoio financeiro. Havia também uma grande multidão que o acompanhava. Jesus se afasta dessa multidão por um tempo e se direciona para uma outra terra, onde, mais uma vez, mostra o seu poder expulsando uma legião de demônios, que nós vamos ver nos versículos 26 a 39. Mas ao passar esse fato, ele volta e todos ali continuam à sua espera. A seguir, lhe aparece um oficial chamado Jairo e faz a Jesus um chamado de emergência. Jesus, minha filha tem apenas 12 anos e está muito doente. Está morrendo, a não ser que o Senhor chegue lá rápido. Isso bastou para gerar naquela multidão que estava acompanhando Jesus, que estava vendo o que ele ia fazer, um alvoroço, uma histeria, até porque era uma situação de vida ou morte. Quem sabe nós, o que falaríamos? Será que Jesus vai chegar a tempo? Eu me imagino essa multidão fazendo e cochichando a mesma coisa. Será que ele chegará a tempo? Será que ele conseguirá salvá-la? Jesus seguia para ver a menina enquanto a multidão o comprimia. Era muita gente, tinha muitas pessoas acompanhando. Queriam tocar em Jesus, ver Jesus, que Jesus operasse um milagre em suas vidas. E no meio desse tumulto, esse frenesi, havia uma mulher com um problema crônico de hemorragia. O texto nos diz que ela já sofria com esse problema há mais de 12 anos. E ela já havia gastado todo o seu dinheiro buscando cura nos médicos, exames e mais exames, e ela se aproxima por trás dele e toca em seu manto. E nesse exato momento, a sua hemorragia parou. Aleluia! E não mais que de repente Jesus também para. Diante de toda aquela multidão que estava apertando ele, mas a multidão não para. E ele pergunta: quem me tocou? Tente por um minuto se imaginar como deveria estar lotado aquele lugar, como deveria estar a situação bem caótica naquele momento, e o quão sem noção deveria ter parecido essa pergunta do mestre para os que se seguiam. Se havia uma multidão tão numerosa ao redor de Jesus, vários o tocavam. E a reação dos discípulos não nos surpreender. Acho que todos nós responderíamos da mesma forma que eles responderam. Jesus, olha quanta gente tem ao seu redor. Sério que você quer saber quem tocou você? As pessoas tocam no Senhor desde que nós voltamos para cá após expulsar a legião de demônios. Mas o toque que Jesus havia sentido era tão diferente de todos os outros toques. Era algo diferenciado. Era um toque tão forte que de Jesus saiu o poder. Ele sentiu o toque da fé. Queridos, para sermos curados, para sermos percebidos por Jesus, nós precisamos agir como essa mulher. Que lição maravilhosa, em meio à crise, em meio a uma situação de desespero, uma situação até
até constrangedora. Se pararmos para pensar no estado físico que aquela mulher se encontrava, e mesmo assim ela se aproxima do mestre. Ela resgata lá do fundo suas últimas forças e se aproxima, sem fazer alarde, sem fazer cena. Ela se aproxima sem falar nada, apenas ela e sua fé. Jesus imediatamente reconhece isso e a mulher se destaca em meio à multidão por sua fé. Imediatamente Jesus percebeu um toque diferenciado, um toque que exala fé, que exala confiança em seu poder. Seja você também uma pessoa que se destaca pela sua fé. No meio de milhares e milhões de pessoas que fazem uma oração diariamente a Deus, mas de forma superficial, faça você uma oração profunda, que brota da alma e que chegue ao coração do Pai. Muitos se desviam da palavra, pois deixam sua fé morrer, acreditando que já não existe mais solução para os seus problemas, para a sua dor. E dizem, não, eu me conformo com o está, do jeito que está. Não, tá bom assim. Você não pode se conformar com a situação. Não, Deus tem algo melhor preparado para você. Mas Ele espera de você uma atitude, um posicionamento como filho do Deus Altíssimo com direitos. Você tem direitos. Não precisa fazer drama, uma cena, ou se revoltar contra Deus para Ele lhe ajudar. Não. Você precisa chegar ao coração do Pai com a sua fé, com a sua confiança. Que dentro de você brote o desejo de ser tocado por Jesus, de ser curado por Jesus, de ser capacitado por Jesus para exercer o seu ministério. Mas é a sua fé. É a sua fé que vai fazer com que você seja notado no meio da multidão. E como você vai conseguir tamanha fé? Tendo um relacionamento íntimo com Jesus, orando, jejuando, meditando na palavra, obedecendo os seus mandamentos, o que a palavra diz, fazendo o seu devocional diariamente. Não pode escapar um dia sequer que você não entre na presença do amado. Será que se essa mulher tivesse ficado gritando, chorando, murmurando pelos cantos, se lamentando com os vizinhos? Ou se ela tivesse se acomodado esperando que talvez Jesus tivesse que ir até ela? Será que ela teria sido curada? Qual é o comportamento mais apropriado nessa situação? Entrar no teu quarto, dobrar teu joelho e clamar ao Senhor. Expor teu problema, a tua situação, tua aflição, a tua necessidade para o Pai, o único que pode nos atender? Ou se conformar, ou ficar se lamentando, ou falando com outras pessoas? Qual é a melhor atitude? Não cabe a nós julgarmos a atitude da mulher, mas uma coisa fica muito clara diante desse episódio que nós vimos aqui no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Deixe a sua fé falar por você.